São 8h16. Voltamos ao vivo com o Folha no Ar nesta segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. Um oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacinas, além do apoio de Green Energia Solar. Falar em energia, hoje o programa começa a semana falando de iluminação pública do município de Campos, com o superintendente de iluminação de Campos, o Diego Dias. Arnaldo Neto, eu volto com você, por favor, abrindo aí esse bloco. Olha, Nogueira, os comentários aí, todo mundo fazendo colocações pontuais, a Rosivana Gomes, Cláudio Onício Manhães falando sobre farol, a Rosivana cobra a questão de iluminação constante na extensão da Rua José Alves de Azevedo, Estrada do Carvão, que fica ruim e... Ali, desculpa aí, Diego. Você tá o quê? Nós estamos fazendo manutenção na Estrada do Carvão desde quinta-feira. Nós estamos com uma equipe lá promovendo todos os reparos da Estrada do Carvão e Carvão. Ali depois da Chatuba, a gente frequentava muito porque o transmissor da Continental era lá, então basicamente a gente estava vindo lá quase todo dia. Mas assim, depois da Chatuba ali é crônico. Ali a gente tem alguns pedaços de cabo furtados também, que a gente já encontrou. Então ali tem um pedaço que a gente está cabeando e tem um pedaço que a gente está promovendo os reparos nos pontos. Inclusive, coincidentemente, a gente está nesse momento reparando essa região. Falando de Chatuba, a gente vai falar um pouco mais aí de LED. O prefeito Vladimir Garotinho fez uma determinação de que a gente pegasse os conjuntos habitacionais, por exemplo, e transformassem todos eles em LED. E a gente ainda está finalizando alguns. Outra questão muito interessante, que aí vai aí da Baixada Campista e vai dos extremos do município, nós criamos o interior 100% LED. O que é isso? Todas as localidades do interior, com menos de 300 pontos de iluminação pública, estão recebendo LED em sua totalidade. E agora a gente vai começar pela Baixada, pela área do Furadinho ali, que é divisa com Quissamã, Pesqueiro, Retiro, São Martinho. O prefeito determinou que a gente fizesse isso e a gente está com o município mapeado já fazendo. Já fizemos aí mais de 30 localidades, hein, Arnaldo Nogueira? Por que isso? Como a gente estava num caos na iluminação pública e a cidade tem uma extensão territorial muito grande, o que a gente fez? Por exemplo, Mata da Cruz, um dos extremos do município. A gente leva 1h30 para o caminhão chegar, 1h30 para o caminhão voltar, mais 1 hora de almoço. Qual a efetividade de serviço? 4 horas diárias. O que nós fizemos? Interior 100% LED vai fazer com que isso diminua ou acabe momentaneamente. Colocamos 100% LED em Mata da Cruz, em Santa Bárbara, em Murundum, em Palmares, em Espírito Santinho. Então essas localidades já estão 100% LED. Ou seja, acabou o problema, por enquanto, da iluminação, porque o LED ilumina mais, economiza e tem uma vida mais longa. Então a gente está fazendo isso lá, fizemos em Serrinha, fizemos em Pernambuco, fizemos em Bitioca e estamos indo agora para o outro extremo, que é a Baixada Campista, e vamos começar a fazer as localidades. A gente vai mesclando, mas optamos primeiro para os pontos mais distantes, para a gente poder ter mais efetividade no serviço. Diego, Cláudio Onício Manhães, ele fala novamente da Praia do Farol, só que agora na outra ponta, no Lagamar. Sim. Que, segundo ele aqui, na Avenida Paulo Pinheiro Machado, está sem o braço. Há mais de 1 ano e 10 meses que eles falam que não há verbas para colocar os braços nos postes que estão faltando. Agradece e deseja um bom dia a todos. Então, assim, esse problema de iluminação, na questão do farol, por exemplo, é de uma ponta e da outra. E tem um comentário aqui que vem no meu perfil pessoal, deixa eu buscar aqui rapidamente, falando sobre Venda Nova, do Rony Azeredo. Aqui em Venda Nova fizeram a reposição das lâmpadas queimadas da rua principal e as ruas laterais estão com várias lâmpadas queimadas. Tem muita dessa questão também. Algumas cidades que estão colocando LED, vou fazer um paralelo. São Francisco, por exemplo, está fazendo LED na área central e pegando as lâmpadas de mercúrio que fala, né? As lâmpadas mercúrio e sódio. Isso. Essas estão indo para o interior. Metálica e sódio, né?
Isso está acontecendo em Campos também, Não. nesse exemplo? Não. Esse material retirado ele tem destinação específica. A legislação diz que ele tem que ser descartado de forma para uma empresa que tenha toda a legislação ecológica e de segurança para poder fazer incineração, etc. Que hoje a empresa que presta serviço para a gente tem isso. Então, o que acontece? Por exemplo, ele citou um braço de luz. Se esse poste tem IP e não tem essa questão de falta de recurso para isso. Se o poste tem IP, o braço vai ser recolocado. Porque, por exemplo, lá na praia, por exemplo, tem a maresia. Então, além do material já não ter sido trocado no tempo certo, você tem a maresia que ela degrada e deteriora bastante. Se lá existia um braço e ele caiu, por exemplo, por causa de ferrugem e tal, que isso é praticamente inadmissível, você deixar um braço de luz ficar a ponto dele cair, ele vai ser reparado. Mas se lá nunca teve braço, aí a solicitação é feita, só que aí ele tem um passo a passo. Eu não posso chegar lá e colocar um braço de luz pura e simplesmente. Eu tenho que georreferenciar aquele ponto, ou seja, ele tem que ter uma referência para a gente geográfica, a gente tem que botar a etiqueta de IP e enviar para a Enel. A Enel autoriza e a gente coloca o braço. Por quê? Se a gente colocar aleatoriamente, a Enel vai lá e vê aquele ponto que não está no sistema da prefeitura com a Enel. Ela vai e fala assim, não está informado não e tem um braço. Ela retroage o pagamento da iluminação pública de energia que a gente paga em 36 meses. Então eu não posso fazer isso aleatoriamente. Esse caso específico também vai ser avaliado, vai ser verificado. Existem alguns pontos da cidade que não tem braço de luz e nunca teve. E existem solicitações para ter. Então, nesses casos... E qual o tempo da Enel para liberar isso? Tem um prazo? Não é que tenha prazo. A gente chega lá, georreferencia e faz a inserção do ponto. E aí, basicamente, é mediante pedido. Nesse caso específico, se já tem um pedido, até peço para ele mandar o protocolo para a gente lá, para a gente poder verificar porque que não foi feito ainda. Em relação ao LED, nós não estamos colocando nas principais, pura e simplesmente. A gente está fazendo as localidades por inteiro, porque aí dá visibilidade, dá eficácia e faz com que a gente tenha toda a localidade abraçada com o seu direito atendido. Nesse caso de Venda Nova, por exemplo, que ele alega que só foi feito na principal, a equipe deve voltar lá ainda para fazer as ruas paralelas? Positivo, nós fizemos Campo Novo e Venda Nova. Pode ser uma ou outra rua realmente que pode ter tido uma falha. Essas falhas, eu não estou aqui, o Nogueira e Arnaldo, nem aqui nem em lugar nenhum, para ser dono da razão. A gente tem um município muito grande, a gente tem 6 equipes trabalhando. Pode ocorrer sim de ficar uma rua para trás, um ponto para trás, mas a gente vai voltar e vai reparar. Tem uma pergunta aqui do Thiago Souza, já que estou trazendo todos os comentários, para depois a gente entrar na questão da relação com a Enel e com a relação com a do LED, que é uma coisa que eu quero voltar ao governo passado, para você esclarecer para a gente. O Thiago pergunta se o subsecretário tem alguma formação ou especialização na área de energia ou de administração pública. Na verdade, eu sou bacharel em Direito e a gente tem muita vontade para trabalhar, Thiago. A gente não tem necessariamente que tem que ter formação na área para poder estar executando um bom trabalho. E hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo vencer os obstáculos e vamos conseguir ascender a cidade. Eu conto, às vezes, né, nos casos específicos, por exemplo, como a tua pergunta deve estar querendo chegar a um objetivo do porquê de eu estar à frente da iluminação pública, eu tive a liberdade do prefeito para estar montando uma equipe. Então a gente tem engenheiro lá da área, a gente tem o técnico, que é o Márcio, que tem só 25 anos de iluminação pública como experiência, e a gente se pauta no trabalho desses profissionais para estar desenvolvendo e planejando todo o trabalho que a gente faz. Diego, você esteve na Câmara por um período, como você mesmo colocou, como suplente. Cabo Lancimar é o dono, primeiro, né, o dono da cadeira e tinha saído para assumir a Secretaria de Segurança. Depois você saiu, entrou o Jô, aí a questão partidária de política, não vou entrar nesse mérito não. Quero só pegar um gancho da sua passagem na Câmara. Enquanto você esteve lá, você ouviu muita reclamação dos pares em relação à iluminação pública. Sim. Você também levava cobrança de IP, porque todo vereador cobrava um IP ou outro, toda sessão tem isso, um IP ou outro para questão de manutenção e troca de iluminação pública. Agora, na função de subsecretário, vez ou outra seu nome é citado na sessão em relação também a esse tipo de cobrança. A gente falou um pouco do governo passado para isso, você está falando das suas perspectivas.
Desse período que você assumiu a subsecretaria de Iluminação Pública, ao que você era vereador, quanto que você quantifica aqui? O quanto que avançou na questão de cobertura de iluminação pública em Campos? Qual retorno você pode dar aos seus colegas vereadores em relação ao que você conseguiu fazer desse período que você sai da Câmara e assume a iluminação pública? Então, muito importante a tua pergunta, Arnaldo, até porque, como eu falei, né, eu fui convocado para ir à Câmara prestar esse esclarecimento. Infelizmente, a maioria dos vereadores não estavam lá, eles me convocaram, mas não estavam. Eu até achei interessante. Recebi uma convocação para prestar esclarecimento e grande parte dos vereadores não estavam lá para ver e ouvir. Eu vou te dizer que a gente avançou aí 80%. Porque parte desses números que eu te passei foram feitos do dia 28 de dezembro para cá e eu tomei posse no dia 10. Então eu vou te afirmar, a nossa gestão em frente da pasta fez 22 mil reparos no parque de iluminação. Nós já colocamos aproximadamente 6 mil LEDs na rua, certo? E a gente vem avançando dia a dia no sentido de entregar o direito da população, que é estar com sua rua, que é o seu bairro, em frente à sua casa, bem iluminado. Agora eu quero tocar um outro... Tem uma pergunta, Nogueira? Não, pode, segue lá. Eu queria tocar um outro ponto bastante delicado, e falo delicado até como consumidor, né? Que eu vivo nessa vida dupla aqui, Campos e Atafona. Atafona, que é onde eu moro, é uma briga quando eu falo isso. Eu falo que eu ainda moro em Atafona, né? Mas realmente minha vida toda lá em Atafona, e lá eu tô com um problemão com a Enel, que vou ter que parar de novo para resolver. E todo mundo sabe que resolver problema com a Enel é uma dor de cabeça. Se no particular isso é uma dor de cabeça, né? Se no CNPJ, ou no CPF, ou no CNPJ de uma empresa é uma dor de cabeça, eu imagino num CNPJ amplo do tamanho de uma prefeitura, de um governo do estado. Muitas das vezes, esses problemas de iluminação pública, assim como nas nossas casas queimam muitos aparelhos, é devido ao fornecimento de energia, que a gente tem uma energia que não é fornecida na maneira, digamos assim, de uma maneira eficiente. Acontece isso também, você falou que hoje há uma relação muito mais próxima com a concessionária, mas acontece isso também com o município? Há um problema, digamos que recorrente, na questão do fornecimento de energia aqui para a região e que atrapalha, inclusive, a manter esses pontos de iluminação todos acesos? Ótima pergunta, Arnaldo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente está fazendo os conjuntos habitacionais 100% LED, casas populares. Agora, há pouco tempo, nós tivemos aí algumas quedas de energia e parte dessas luminárias, Tapera, por exemplo, Santa Helena, por exemplo, tiveram parte... Teve um desses conjuntos, por exemplo, que a Tapera teve uma rua inteira. Aí a população, nossa, você acabou de colocar o LED. E a gente foi verificar, foi justamente essa variação de tensão que fez com que o LED voltasse apenas uma fase, não estivesse funcionando mais, e a gente volta para poder fazer o devido reparo. E aí é que tá, se o problema fosse só esse, seria ótimo. Nós não tínhamos, o poder público não tinha uma relação com a Enel, somente uma relação comercial. E aí eu sentei lá e procurei entender, aí o próprio Márcio, que inclusive eu cito o nome dele várias vezes, que é uma enciclopédia viva do Parque de Iluminação Pública, é essencial para que os serviços estejam funcionando. Toda a equipe, né? Não só ele, mas como toda a equipe. E aí o que acontece? Eu falei, poxa, a gente precisa estabelecer essa relação, a gente precisa ter diálogo. E aí eu comecei, tive a grata surpresa, eles estão com um executivo novo, que é o Marco, que fica em Niterói, e aí a gente começou logo no início da minha gestão a trocar mensagens e falou, pô, a gente precisa estabelecer uma relação. E eu já tinha avisado ele, falei, olha só, eu não vou fazer nada sem que você saiba, por mais que ela seja dolorosa ou não a ação. E aí, logo que eu entrei, Arnaldo e Nogueira, eu comecei a estudar alguns pormenores junto da nossa equipe, junto da Procuradoria do município, da Controladoria do município. E a gente não tinha a visão, por exemplo, de tudo que cerca a COSIP, a Contribuição de Iluminação Pública. Era uma caixa preta. Estudamos, verificamos a legislação e criamos um decreto. Esse decreto foi publicado, certo? Decreto 222 nosso. Esse decreto vem trazendo o seguinte, a gente regulamenta a legislação da iluminação pública e abre essa caixa.
abre essa caixa e também coloca o dedo em alguns outros problemas. Por exemplo, no contrato vigente que foi assinado na gestão passada com a Enel, tem uma taxa de administração que hoje gira em torno de R$300 mil mês. Essa taxa, ela, de acordo com o último embasamento legal, ela tinha que girar em torno de 1, 2%. Hoje ela está em 7%. Nesse decreto, a gente zera. E um dos diálogos que a gente está tendo com eles é para poder equacionar a cobrança dessa taxa. Por exemplo, outra questão é o fato da gente ter a rede. Vocês podem passar pelas ruas e ver que de vez em quando você vê, pô, a rede está embolada, esse cabo está pendurado aqui. Isso aí, infelizmente, o município não pode mexer. Quem faz a gestão dessa rede é a Enel. Inclusive das telecões. Quem leva a telefonia para sua casa, quem leva a internet para sua casa. E aí a gente está num diálogo. O poste pertence a Enel. Isso aí. Agora, o terreno é do município. Sim, mas aí que tá. Eles são concessionários, eles têm o direito sobre isso. Eles ganharam a licitação lá atrás e eles têm o direito de fazer essa gestão. Inclusive, parte dessa contribuição de iluminação pública que o munícipe paga é pago a energia gasta na rua, que girava em torno de 2,5 milhões, 2,6 milhões, chegamos a ter fatores de 3 milhões. E quanto hoje, arrecada? Arrecada aproximadamente, em 2021 nós arrecadamos 43. Pagamos só de iluminação 30, aproximadamente. Aproximadamente isso. E é um trabalho que a gente está tendo também no sentido de tentar baixar isso, para tentar chegar na ponta, para tentar chegar no cidadão. Hoje, só de eficiência energética, a gente tem aproximadamente 500 mil menos. A última conta de energia veio 1,700. Isso é cobrado por estimativa, né? Isso é cobrado por Se estimativa. você trocou a ponta, por exemplo, como é o caso do LED, ele consome menos, eles continuam cobrando o mesmo que cobrava na vapor de sódio. Não. Ou não? Não. Você avisa? Isso. Se você não avisar... A gente tem um controle, é isso que eu estou falando. A nossa gestão hoje, a gente controla efetivamente tudo isso e a cada mês que tem a medição de inserção de pontos de LED, ou seja, sendo claro para a população, se a gente nesse mês conseguiu instalar 1.500 LEDs, a gente no dia seguinte do faturamento da empresa, a gente está informando a Enel que a gente eficientizou mais 1.500 pontos e eles devem cobrar em cima daquilo que é o novo consumo estimado. E aí vai um detalhe da lei. Se a gente não estivesse estudando, e aí queria falar para o Thiago, que não basta você ser técnico, basta você ter interesse naquilo que você está fazendo. E eu estou ali estudando pormenorizadamente cada item da iluminação pública. A gente tem a obrigatoriedade da Enel de colocar relógios para a gente ter o consumo efetivo daqueles circuitos. O que é isso? Por exemplo, Arthur Bernardes. A nova legislação diz que ele já tem que estar se alinhando conosco para colocar um relógio medido e não mais estimando. Assim, a gente já fez o pedido disso, tá? Junto à Enel. Já ratificamos esse pedido. E a gente está em passos largos aí para poder ter tudo isso equacionado. Então, não é simples. Essa relação e essa gestão, ela não é tão simples quanto parece. Vou falar outras coisas. A gente tem apertado a Enel diuturnamente aí. E eles vão começar a dar contrapartida aos munícipes. Eu já estou trabalhando aí, por mais que as chuvas tenham acontecido em janeiro, eu estou trabalhando junto à Enel nos pontos da cidade que tiveram famílias que se encontram em condição de vulnerabilidade, que tenham sofrido com as enchentes. Eu estou lutando junto à Enel que faça a doação de algumas geladeiras, por exemplo. Eu estou lutando junto à Enel que a gente consiga parte das ações que eles têm social, de estar trazendo benefício para a população, que Campos receba isso, porque nós somos um consumidor quanto mais. Nós pagamos muito por energia, eles recebem um valor vultoso do município e a gente tem que ter essas contrapartidas sim. Então já protocolei esse pedido das geladeiras, estamos fazendo outros pedidos e estamos avançando na relação no sentido de ter a melhor prestação de serviço da Enel possível para que a gente possa entregar ao município tudo aquilo que ele merece. Diego, o Claudio Onício, que fez a reclamação lá do Farol, ele disse que já tem lá um número de IP
mas que ele está trabalhando agora e queria um telefone que ele pudesse direcionar esse número de protocolo para tentar saber o andamento. Então eu queria que você passasse para a gente um telefone tanto para ele quanto para o Maurício também, que coloca aqui um telefone para que faça esse tipo de reclamação, e todo mundo que estiver ouvindo a gente, claro. Né? Positivo. Enquanto o Diego pega ali, acha o número do telefone, rapaz, você sabe que o Robinho Telemac já entrou aí, ó. Ele é uma vergonha em todo o estado. É só uma informação para acrescentar aí. O Robinho faz o parque de iluminação lá de São João, faz de Nova Friburgo, se não me falha a memória, né? Eu lembro quando ele venceu até... Acho que foi Friburgo, sim, que a Inter TV acompanhou muito lá, demora na questão da licitação, que é um outro problema também para o poder público, né? Porque às vezes não basta a vontade do governante em mudar. Você tem processo licitatório, você tem toda a burocracia que leva um tempo para tentar resolver, né, Diego? Eu vim buscar aqui o número do telefone, porque o Zap a gente tem de cabeça, 981260880. Peraí que você fez igual a Ciro agora. Tá tipo o Ciro falando os números lá. Não, nós vamos por favor. 981260880 é o WhatsApp. E tem um número também, que eu ainda não tinha gravado, mas vou gravar, 981750931. Então vamos lá. WhatsApp 981260880 e o número do telefone é 981750931. Nesses dois números, vocês vão conseguir fazer as reclamações, ter o número de protocolo para a gente poder fazer a otimização dos serviços aí junto a vocês. Nogueira, depois coloca lá nos comentários aqui pra gente, que aí o pessoal consegue, que não conseguiu anotar, consegue pegar ali nos comentários e fica ali para quem ouviu o programa depois pelas redes sociais. Agora, Diego, eu não sei se a gente já vai ao intervalo, Nogueira. Vamos mais uma, mas essa ele vai demorar para explicar. Então deixa para o próximo bloco. Vou fazer um gancho então aqui. Vou fazer um gancho. Diego, eu queria que a gente falasse um pouquinho. A gente, enquanto repórter, a gente vai acompanhando diversas pautas, né? Sim. E eu lembro que, antes da pandemia, ainda na gestão Rafael Diniz, foi anunciada a questão da modernização do parque elétrico com a instalação de LED, inclusive com uma concessão. Acho que, se não me engano, de 35 anos, de 30 a 35 anos, de uma concessão para a modernização desse parque. Inclusive com mudança para LED em vários locais, que começou, em alguns pontos, realmente trocou para LED ainda na gestão Rafael Diniz. Queria saber o que continuou dessa concessão, se essa concessão existe, se não existe, o que ficou de herança desse modelo que foi apresentado naquela época para a atual gestão. Mas aí a gente deixa para o próximo bloco, Nogueira. Por favor. Beleza. Próximo bloco você já emenda aí e responde sobre essa questão. Tem uma informação que eu queria colocar aqui, não tem nada a ver com iluminação, mas sobre a Enel. Até mesmo você falou muito de telefonia, você falou de televisão, de internet. Cada cabinho daquele que passa no poste da Enel, as empresas de telefonia pagam. Positivo. Um aluguel... Positivo. Uma espécie de um aluguel pelo poste. Isso. Eu não vou ali, como dono, por exemplo, de uma fornecedora de internet, passar meu cabeamento sem ser cobrado pela Enel, não. Então eles recebem todo mundo. Uma das pautas é exatamente essa. Eu já estou buscando, junto à Secretaria de Fazenda, todas as empresas de telecom que estão ativas junto ao município, para a gente cruzar junto as empresas que têm contrato com eles e saber quem pode estar usando isso, para quem não pode, a gente está coibindo. Porque isso aí ajuda a degradar o parque de iluminação, ajuda a degradar a rede de iluminação do município. Perfeito. Bom saber que você já está correndo atrás disso também. E aquilo é bem complicado, aquilo pega fogo, aquilo causa uma confusão maluca. São 8h40, então eu vou pedir licença a você rapidamente, Diego, mais uma vez, a Arnaldo já anunciou o intervalo, a gente volta a seguir com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, de Unimed Campos, laboratórios Plínio Bacelar, de Plínio Bacelar Vacina e também com o apoio de Green Energia Solar. Quando se pensa em exame